O tema da palavra de hoje é um lugar à mesa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ou ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mesa é um lugar muito precioso. É onde nos reunimos para decidir, tomar decisões. É um lugar de refeições, e não apenas refeições, mas as refeições mais importantes com as pessoas mais importantes. Você consegue fazer uma contabilidade de quantas vezes você sentou-se à mesa com as pessoas mais importantes da sua vida? Eu não consigo fazer essa contabilidade, nem tem como, porque eles ainda estão vivos. Então, não tenho nem como fazer mais de fato. Sentar-se à mesa, para mim, é algo muito precioso. É algo de muito valor, e eu sei que para minha família isso também é. Então, para nós, a minha família, que são as pessoas mais importantes para mim, são as que se sentam comigo pelo menos 3 vezes no dia. E é tão importante isso para nós que quando de repente a gente está se embaçando ali, tá de repente resolvendo alguma coisa, ou só dá aquela ameaçada de, ao invés de ir para a mesa, vira e vai para o sofá, os filhos já olham assim: mas a gente não vai sentar todo mundo junto? Por quê? Porque é um lugar muito importante. O nosso lugar de reunião é a mesa. É muito importante para nós. E Paulo, no contexto desse versículo que nós lemos, ele na verdade ele está falando de comer coisas sacrificadas a ídolos, pois o que é sacrificado a ídolo é sacrificado a demônios e não a Deus. A ponto de Paulo enfatizar: eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Por quê? Porque vocês sentarão à mesa com ele. E sentar-se à mesa não é apenas um momento, não é apenas uma refeição, é ser participante daquilo que está sendo colocado à mesa. Por isso que Paulo fala. É óbvio que ele vai falar no mesmo contexto: o ídolo nada é, o sacrifício é ídolo nada é, mas eu não quero que vocês sejam participantes daquilo que é oferecido a Satanás. Então, eu não quero falar exatamente do contexto de oferendas, de sacrifício a ídolos, não. Eu estou falando de ser participante. Por quê? Porque todos que estão assentados à mesa precisam ter cumplicidade. Eu não sei se você já percebeu, pelo menos na minha casa é assim. Eu creio que na sua é também. Eu não tinha isso quando eu era o filho, né? E os meus filhos não têm isso agora, de a gente falar: mãe, eu quero, né? Eu sou o menor de 3 irmãos, né? Então eu falo: mãe, eu quero frango xadrez. Daí o meu irmão do meio fala: mãe, eu já quero um bife a rolê. E o mais velho fala: mãe, eu quero um bife a milanesa. Não tinha isso. Por quê? Porque isso é um restaurante. E a mesa do restaurante, a mesa comercial, é a menos importante. Por quê? Porque lá a gente não passa os melhores momentos. É um momento legal, mas não é os melhores momentos. Por quê? Porque nós não podemos servir. Já percebeu que o único lugar que a gente não serve ninguém é num lugar comercial, é num restaurante? Não, ali no máximo que a gente pode servir é servir o copo de alguém. Mas na mesa de casa é importante. Por quê? Porque nem sempre é mãe, mas vou falar aqui da figura da mãe. Quando ela faz a comida, quando ela prepara o jantar, quando ela prepara o almoço, ela serve a mesa. E nós não temos um cardápio à la carte para falar: eu não quero isso. Pelo menos na minha época não tinha esse negócio de querer. Vamos ver se você sabe completar a frase: você vai comer o que estiver a... Então tem alguns raízes aqui. Por quê? Porque ela teve todo o trabalho de fazer, todo o trabalho de cozinhar, e ela serve. Você já percebeu isso? Que nós fomos servidos pela nossa mãe por muitos anos e nem imaginamos que elas nos serviram. Não foi apenas o dever. Eu não tinha coragem de falar para minha mãe: mãe, isso não é mais do que o seu dever. Eu não estaria aqui se eu tivesse falado isso. Mas esse tempo da mesa era muito importante para quando eu era filho, e agora também. Nós procuramos deixar, eu tenho, sei lá o que é aquilo lá, mas tenho como se fosse uma mesa debaixo da mesa, e a gente procura deixar os celulares ali. Às vezes a correria acaba não dando tempo, mas a gente faz o máximo para fazer isso. Por quê? Porque o tempo da mesa, as pessoas que estão ali são importantes. Somos cúmplices uns dos outros. Não compartilhamos apenas a mesma refeição, não repartimos a mesma refeição, repartimos o mesmo tempo.
repartimos o mesmo momento. Não é um momento simplório, mas é um momento onde nós nos assentamos, onde fazemos perguntas importantes, aonde eu posso perguntar para o meu filho: filho, como você foi na aula hoje? O que aconteceu de interessante hoje? A Adriele, já que está num trabalho, ela está se adaptando ao trabalho, o trabalho não está tão legal, e eu amo muito isso, porque ela está sendo aperfeiçoada no trabalho. Ela já chega assim: e aí, o trabalho, como é que foi? Meu Deus do céu, pai. É Deus purinho, filho. Deus está te aperfeiçoando. Sempre quando a gente pede paciência, longanimidade, alegria, Deus vai nos dar situações para que isso seja forjado na nossa vida. Então Deus está te abençoando, filho. Recebe, que é de graça. Na verdade está até ganhando. Então, nós não partilhamos apenas alimentos, mas histórias. Então é um lugar importante. Hoje em dia muito se fala em tempo de mesa. Eu gostaria de ter um tempo de mesa com você, e virou até um jargão meio mais ou menos. Precisamos ter um tempo de mesa. Cara, vai muito além de um momento compartilhando ideias. E eu não sou contra isso. Muita gente Alex, podemos tomar um café? Podemos almoçar? Podemos. Alguns nem perguntam, aparece lá, né, João? Aninha, Duda, vão aparecendo lá. Senti de vir aqui, sentiu fome? E sempre tem um lugar à mesa. Sempre tem um lugar à mesa. E a gente ama muito isso. Conseguimos estabelecer muitas coisas, porque vai além apenas de um jargão de tempo de mesa. Isso fala de compartilhar o coração, de colocar o coração na mesa, de alinhamento de vida, de estabelecimento de princípios, de coisas sendo determinadas. Eu lembro que foi a mesa que a gente estava falando com... Eu não perguntei para ele, então não vou falar o nome do Alisson. Ele estava doido da vida, querendo pegar os R$32 e ir embora de Guaratuba. E ele ia, era solteiro ainda. E tinha uma bicicleta bem bonitona, uma mountain bike, mandou desmontar. E a gente na mesa olhei para ele e falei: rapaz, sabe o que é o problema? Não é você voltar para Londrina, a questão não é você abandonar tudo aqui. A moça que achou que você achou que você ia se casar, não, a questão é que você precisa morrer, você está muito vivo. Você precisa morrer para suas vontades, para o seu sofismo, a sua certeza, as suas convicções banais. Você precisa morrer para isso, porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Mas enquanto essas estruturas permanecerem vivas, não tem como essa vida nova de Cristo, de um homem verdadeiro, vir sobre a sua vida. Ele olhou para mim, pegou o telefone, ele tinha pago para desmontar a bicicleta e embalar. Já desmontou a bicicleta? Já. Monta ela de novo, fazendo favor. Perdeu a passagem, pagou de novo para montar a bicicleta, se arrumou na vida, casou, hoje tem 2 filhos e são uma família muito linda. Foi num tempo de mesa, querido. O tempo de mesa, ele precisa gerar um resultado. Ele precisa de fato gerar algo, gerar uma vida na vida das pessoas. Não é apenas um momento onde a gente vai descontrair, contar umas piadas de leve, fazer de conta que é crente e ir embora cada um para suas casas. Não, precisa ser de algo estabelecido. As pessoas mais importantes eu não encontro num púlpito, eu encontro na mesa. Minha esposa, meus filhos, meus pais, meus discípulos. É a mesa, querido. Eu lembro de uma vez, todos os dias não, mas muitas vezes no mês, moradores de rua passam em frente de casa e pedem comida. Alguns pedem dinheiro. Eu falo: não, dinheiro não dou. Eu falo: não, mas é para eu beber. Eu vou ser sincero. Eu falei: obrigado pela sua sinceridade, mas eu vou ser sincero também. O meu trabalho é restaurando pessoas que muitas vezes estão acorrentadas no álcool. Não queira que eu coopere com isso para a sua vida também. E daí um certo senhor, nunca vi ele antes desse dia, e depois desse dia estava percebendo isso. Nunca mais vi ele. Ele pediu comida. Eu tenho uma mesa que, quando a gente vai fazer os dias especiais lá em casa, é nessa mesa lá na garagem, porque é a mesa do lado da churrasqueira. Aleluia. Meus filhos amam, né, comer ali. E aí eu conversei com a Thaís, ela preparou algo. Eu coloquei a mesa, abri o portão e chamei ele para dentro. Nunca fiz isso com ninguém, não estou falando que você deve fazer isso. Veio muito forte no meu coração. Pedi para que ele se sentasse, me assentei ao lado dele.
Fiquei olhando para ele, os olhos deles começaram a encher de lágrimas, ele começou a tremer, começou a chorar. Daí eu falei: o senhor está bem? O que está acontecendo? Ele: há muito tempo eu não sei o que é me sentar à mesa e me sentir em família. Rapaz, eu comecei a chorar, foi um momento bem interessante. Compartilhamos do alimento de Jesus, ele se despediu, eu nunca mais vi ele, nunca vi ele antes disso, nunca mais vi ele depois disso. Talvez seja uma experiência que Deus quis me dar, ou talvez seja alguém que decidiu voltar a ter essa sensação e entender que a rua não é lugar para ninguém. Então provavelmente ele voltou para a sua casa para novamente se assentar à mesa com a sua família. Não sei, pode ser, e eu quero crer que seja assim. Mas a mesa é lugar de várias coisas acontecerem, é isso que nós vamos conversar um pouco essa noite. E a primeira coisa: vergonha é lugar de remover a vergonha. Mesa é lugar de remover a vergonha. Mesa é lugar de remover a vergonha. 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés, ou seja, ele era paralítico. Quem é Mefibosete? Mefibosete é neto de Saul, filho de Jonatas. Quem é Saul? O primeiro rei de Israel. Quando o povo de Israel não queria mais estar debaixo de um governo teocrático, eles pediram um rei. E Saul foi escolhido rei. E o que acontece? Passado algum tempo, Saul tem um filho, e seu filho chama Jonatas. Nessa mesma época, e parecido com essa idade, Davi, ele derrota Golias, e por conta disso, Saul já estava desviado do Senhor. Ele traz Davi para ficar na capital, perto dele, porque Saul tinha um probleminha lá que dava com ele. E Davi tocava uma harpa, ele ficava um pouco mais aliviado, desendemonhava, porque ele ficava endemoniado. Só que o filho de Saul e o filho de Jessé, o filho de Saul que é Jonatas, e o filho de Jessé que é Davi, eles têm uma amizade tão grande que a Bíblia diz que eles têm uma ligação de alma. O coração de um se apegou ao outro, numa amizade com base na fidelidade e lealdade, a ponto do próprio Jonatas esconder Davi quando Saul queria matar Davi, por ciúme e por inveja. Mas o tempo vai adiante, e numa guerra Saul morre. E se Saul era rei, e ele morrendo, quem que assumiria o lugar? Jonatas, morrendo de morte natural, óbvio, né? Jonatas assumiria o lugar. E quando Jonatas fosse bem velhinho, quem que seria rei? Mefibosete. Então Mefibosete era o sucessor do trono do rei, pelo menos o segundo na sucessão após seu pai. Só que uma vez Saul já estava afastado da presença de Deus, e sempre quando o povo de Deus, o rei se afastava e o povo também se afastava da presença de Deus, eles perdiam batalhas, eram levados escravos, coisas ruins aconteciam. E isso acontece até nos nossos dias hoje. Sempre quando nós nos afastamos da presença e do propósito de Deus, dos princípios da palavra de Deus, começamos a perder batalhas que antes era para termos ganhado. E o que acontece? Morre Saul, morre também Jonatas nessa mesma guerra. A babá de Mefibosete tinha 5 anos na época, ela sabe que quando matam um rei, vão matar toda a sua família para que não haja, de repente, uma vingança, ou uma tentativa de golpe no futuro. Então eles matam toda a linhagem, toda a família do rei. Ela, sabendo disso, não somente ela, mas todo o acampamento soube disso, ela pega Mefibosete no colo e sai para correr, para fugir daquele lugar. E acontece um acidente durante esse percurso, e o que acontece? Mefibosete fica aleijado. Essa é a condição dele. E nós sabemos muito bem que nos tempos antigos, na verdade até hoje, existem muitos preconceitos sobre isso, mas antigamente não havia apenas preconceito, mas havia também leis de segregação e de marginalização para coxos, para pessoas com algumas doenças. Então não existia uma vaga de emprego que ele poderia concorrer. Geralmente quem estava sob a condição de coxeadura, ele vivia de esmolas. E o que acontece? Aquela babá foge com Mefibosete para Lodebar, e a tradução de Lodebar é sem pasto, uma terra sem pasto. Vai viver de favor na casa de Maquir, um conhecido do rei, e lá passa muitos anos da sua vida. Durante todos esses anos acontece que Davi
vai ao trono. Acontece muitas coisas, mas tem uma manhã que Davi já no seu trono, já sendo rei, um rei estabelecido, ele amanhece, talvez ele, sei lá, sonhou com um anjo, sonhou com arrebatamento, sonhou com missões, não sei, eu sei que ele acordou muito alegre, com os olhos muito brilhantes e com um sorriso colgate. E ele chamou os seus servos e perguntou: porventura há alguém da casa de Saul que tenha restado para que use para com ele de benevolência? Existia um servo na casa de Davi que se chamava Ziba. E Ziba disse: Senhor, existe um que ficou vivo, porém ele é coxo. E muitas vezes a gente se coloca e a gente faz o papel de Ziba, que ao invés de a gente olhar para as outras coisas, as qualidades, nós referenciamos segundo os problemas. Tem alguém, mas não presta. Tem alguém, mas é pecador. Tem alguém, mas é coxo. Tem alguém, mas já desistiu antes, e eu não sei se vale a pena investir nele. Davi não perguntou nenhuma vez a condição física dele, ele perguntou se existia alguém vivo. É como se ele se colocasse diante de Davi e falava: até tem, mas nem vale a pena se esquentar ou esquentar a tua cabeça com ele, Davi. Ele é coxo, ele tem um defeito, ele é marginalizado. Cara, olhando essa história, eu era o Mefibosete, marginalizado, órfão, porque ele perdeu os pais, órfão. Eu tenho os meus pais vivos, mas eu tinha uma orfandade espiritual que assolava a minha vida. E muitas vezes esse rei pergunta a nós: ei, existe alguém que eu possa usar de benevolência? Ah, nem perca tempo, Jesus, eles não prestam. Será que somos Ziba? Ou somos Mefibosete? Ou achamos que somos o rei? Só que o que acontece? Quando Ziba fala: existe Mefibosete lá em Lodebar, na casa de Maquir, sobrou um vivo, mas é coxo, mas sobrou. Não sei se o senhor vai querer muita coisa com ele. Davi falou: vai buscá-lo. Eu preciso de usar de benevolência para com ele. E ele foi buscado, sabe pelo quê? Pela carruagem real de Davi. E eu fico imaginando quando batem lá na casa de Maquir: queremos falar com Mefibosete, o rei está te esperando. Ele ficou com tanto medo que quando ele chega diante do rei, olha o que ele fala: o que o rei deseja com um cão morto feito eu? De tão terrível que era aquela história. E queridos, muitas vezes nós olhamos para Jesus e falamos: o que Jesus vai querer com uma história tão desgraçada quanto a minha? O que Jesus vai querer com uma história tão destruída quanto a minha? Por que as pessoas querem ou me discipular ou me conduzir a Jesus? Ninguém sabe o que eu fiz, ninguém sabe da minha história. Era a mesma coisa que Mefibosete estava falando para Davi: ei, eu sou um cão morto, eu não mereço a sua atenção, eu não mereço aquilo que o Senhor deseja dispensar para a minha vida. Davi olhou para ele e falou: a partir de agora, todos os dias você se assentará comigo à mesa. E sabe o que é incrível, querido? Ninguém sabe quem é o coxo quando estão todos à mesa. Quando estão todos sentados à mesa, ninguém sabe quem é o coxo, quem não anda, quem tem problema, porque mesa é lugar de igualdade. Ele fala: todos os dias você vai precisar morar aqui, Mefibosete. Por quê? Porque todas as refeições você fará comigo. E ainda mais, Mefibosete, eu vou dar a você todas as terras, tudo aquilo que possuía o seu avô Saul, eu vou dar a você como herança. Então não apenas a mesa removeu a vergonha que estava sobre a vida de Mefibosete, porque a vergonha que ele tinha foi retirada, porque antes ele era um órfão moribundo, mas agora ele era alguém que tinha posses e sentava-se todos os dias à mesa com o rei. Mas não foi apenas a vergonha que foi removida quando ele se senta à mesa com o rei. A paternidade é restaurada, porque quem que tem herança e senta-se todos os dias com alguém? Filho. E queridos, nós muitas vezes, por mais que tenhamos pais vivos, e eu era assim, muitas vezes nós somos órfãos espirituais ou emocionais, ou às vezes até mesmo fisicamente. Só que o rei nessa história, nessa questão, representa o próprio Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Ziba muitas vezes vai apresentar o acusador, aquele que sempre vai falar dos nossos problemas, dos nossos BOs, lembrando a gente que temos uma situação complicada. Mas se nós nos tornarmos como Mefibosete, nos permitirmos chegar na presença do rei e aceitarmos o processo de todos os dias estar com ele, então, queridos, teremos uma herança juntamente com ele. E a Bíblia diz que somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então essa história, na verdade, é uma história que remete à nossa vida, pelo menos à minha vida. Jesus removeu de mim a vergonha quando eu conheci, quando eu entreguei a minha vida a Ele. Jesus removeu de mim a orfandade quando eu permiti que a paternidade dEle se estabelecesse sobre a minha vida. Ele restaurou isso, e isso foi a mesa. Na mesa nós também temos contemplação e perdão. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36 diz assim: voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. Esse Simão era um fariseu. Esse Simão era um fariseu que convidou Jesus para uma refeição. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. É como se ele se olhasse para a mulher, sem olhar nos olhos de Simão, mas olhando para aquela mulher. Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, Simão, fariseu, que diz que obedece leis, ou faz o povo obedecer leis que nem você obedece, isso era a realidade dos fariseus na época. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Como assim pouco se perdoa? A Bíblia diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Que todos pecaram e destituídos. Existe um abismo que o pecado produz entre Deus e o homem, e Jesus Cristo, na verdade, foi a ponte disso tudo. Mas, se todos pecaram, como pode existir alguém a quem pouco se perdoa? Porque o próprio Jesus disse: a quem pouco se perdoa, pouco ama, mas aqueles a quem muitos pecados foram perdoados, muito ama. Como assim? Como pode existir, se todos pecaram, pessoas que pouco se perdoam? Qual que é a condição do perdão? Arrependimento. E arrependimento é a consciência de que eu ofendi a Deus com os meus feitos. Só que infelizmente existe uma classe farisaica no cristianismo hoje em dia que acha que não peca, acha que é santo mais do que os outros, acha que é um vice-querubim. E por se achar assim, não se arrepende do mal que faz, porque está tão cego quanto as suas atitudes, quanto a sua vida, que ele acha que não precisa se arrepender porque não peca. Então, por não se arrepender, ele não pede perdão. Então ele não pode ser perdoado muitas vezes, porque ele não reconhece que tem muitos pecados. Por isso que ele vai amar pouco, e não apenas amar pouco a Deus, mas ele sempre vai se escandalizar ou tentar limitar a tua forma de amar a Deus. Essa igreja foi marcada por algumas irmãs, geralmente as irmãs, que elas dão um glória a Deus, um aleluia, que assusta quem está do lado. E não tem problema nenhum com isso, querido. Fique livre, aqui é um lugar onde Jesus é adorado. E se a gente parar para analisar a vida de pessoas assim, elas foram muito perdoadas. Elas entregaram tudo diante de Jesus. Elas falaram: Senhor Deus, eu não mereço nada. Aqui está a minha vida de pecado, eu era assim. Uma delas era a Aline, mãe de João. Ela dava um glória a Deus, que lá no fundo tremia a base aqui. Agora nós temos a Maria. Acho que ela não... Olha aí, ó. Aleluia. Poucos sabem a história, talvez achem você meio louca, Maria, mas eu sei que Deus tem perdoado muita coisa aí. Fica tranquilo, porque quem é muito perdoado, muito ama. Muito ama, querido. Então não adianta você achar que você não tem do que se arrepender. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes julgamos as pessoas: nossa, para que dar um glória a Deus assim? Para que se ajoelhar no chão assim? Para que ficar que nem um doido levantando as duas mãos na frente e se jogando aqui no chão? É porque nós não conhecemos a história das pessoas, nós não sabemos o quanto elas foram perdoadas.
Só que quem passou pelo vale da sombra e da morte, diante de suicídio, querido, diante de falência, e consegue encontrar Jesus e entregar tudo isso diante dele, e é perdoado de todas as ofensas, somente essas pessoas sabem o tamanho da gratidão que elas têm por Deus. Então não julguem aqueles que se entregam demasiadamente ao Senhor, não, querido, copiem, imitem. Se jogue, pare de achar que você não erra, que você é o santarrão, que você é o diferentão. Ei, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, se jogue diante de Jesus, querido, porque aqueles que foram muito perdoados, muito amam. Aleluia. Versículo 48, então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E a Bíblia não fala que ela pediu perdão de algum deles, mas em Salmos vai dizer, Senhor, coloque as minhas lágrimas no teu odre. E se o salmista Davi escreveu isso inspirado por Deus, existe então um odre diante de Deus com as nossas lágrimas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aquelas lágrimas que caíam aos pés de Jesus eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de contrição, e eram lágrimas de contemplação. Por isso na mesa com Jesus nós recebemos perdão e podemos ter contemplação. E o que é ter contemplação? É enxergar o que os outros não enxergam. Versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Porque eles não estavam conseguindo contemplar quem Jesus era, mas ela conseguiu encontrar o Rei, o Senhor perdoador, como Jó disse em seu livro. Ela conseguiu enxergar ali o amado da sua alma, o mais desejado entre as nações. Ela contemplava diante dela o Rei dos reis e o Senhor dos senhores na sala onde ela pôde entrar. Talvez ela foi rechaçada e deixada de lado em muitos lugares, mas na sala onde estava o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ela teve acesso. Por quê? Porque ela conseguia contemplar Jesus. E versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. Essa mulher tinha um nome, mas a Bíblia não fala o nome dela, só fala que era uma mulher pecadora, a ponto daquele fariseu falar, se Jesus fosse mesmo profeta, fosse mesmo filho de Deus, ele saberia que tipo de mulher é essa que lava os pés. Quem somos nós nessa história? O fariseu que fica apontando? Ou a mulher que, ainda que não tenha muitas coisas, mas dá as suas lágrimas para Jesus, vai para os pés. Muitos querem as suas mãos, muitos querem as bênçãos, muitos querem aquilo que Jesus pode dar, mas alguns querem os seus pés, querem prostrar-se, querem reconhecer que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Príncipe da paz, e ela encontra paz em Cristo. Vá em paz. A partir desse dia a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma. Ela era conhecida como a mulher pecadora. Esse é o estigma dela, registrado na Bíblia, a mulher pecadora. Ela não atentou para as circunstâncias ou para os olhares de julgamentos farisaicos a respeito da sua vida. Ela tinha um alvo, os pés de Jesus. E ela tinha uma intenção, contemplar o alvo da sua adoração, o Messias prometido. Ela estava uma mulher pecadora, estava conseguindo enxergar o que religiosos não estavam conseguindo. Elas olharam alguém que podia se encontrar perdão, resgate, restauração, enquanto aqueles homens só queriam ter alguém que poderia talvez ser um profeta à mesa. A mesa para aqueles homens não foi muita coisa, mas para aquela mulher foi a transformação da sua história. Mesa também é lugar de revelação de quem é Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 28 ao 32. Fala do caminho de Emaús. Eu e você conhecemos essa mensagem, essa palavra. Já preguei sobre ela aqui. Quando Jesus morre, 2 discípulos voltam embora achando que estava tudo terminado. Desistem porque achavam que não tinha mais saída. Ei, quantas vezes a gente já imaginou voltar para trás, abandonar tudo? A gente achou até que ia dar certo e não deu. Eu pensei que seria neste momento e não é. E eles estavam assim. Então eles decidiram voltar e Jesus aparece como se fosse um forasteiro, perguntando: o que está acontecendo? Do que vocês estão conversando? Eu falei: você não sabe?
Tu por acaso é forasteiro, peregrino nessa terra, que você não sabe os acontecidos nesses últimos dias? Jesus, quais? Era sobre ele. E eles começaram a falar, interessante, mas não foi assim, assado. Ele começou a discorrer desde o Gênesis a respeito de como o Messias deveria padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E no versículo 28 de Lucas 24 nós lemos assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Eu acho que Jesus nunca fez tanto, como é que fala? O pastor Michel falava muito de arbusto, como é que ele usava um título para isso? Mas de fazer de conta que não estava entendendo, né? João sem braço. Ele faz, eu vou adiante. Vai adiante para onde? Ele foi ali por causa deles. Fez cara de arbusto, né? Tipo, tchau para vocês. Não. Versículo 29, mas eles o convenceram a ficar. Eles o convenceram a ficar. Muitas vezes nós não alcançamos coisas porque não manifestamos o desejo real, legítimo no nosso coração de que Jesus fique. Não manifestamos uma vontade real, verdadeira, que manifeste nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso bolso, na nossa caminhada, na nossa jornada, que Jesus precisa ficar. E eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco porque já é tarde, e o dia vai chegando ao fim. E o que Jesus fez? E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, bem nesse momento, Jesus pegou o pão e foi orar. E crente ora de olhos fechados. E aqui na casa deles vale a mesma regra na minha casa: quem ora é a visita. Então Jesus pega o pão, parte o pão e fala: Abba. E era uma blasfêmia para um judeu ser considerado filho de Deus, ou o filho de Deus, como se fosse o Messias. Então ninguém orava como Jesus. Só que quando Jesus fala Abba, vem a memória. Fala, eu conheço essa oração. Aquela vontade de abrir os olhos, olhar para o outro. Cara, será que é ele? E eu conheço essa forma de orar. Eu conheço essa forma de partir o pão. Eu conheço essa forma de apresentar o alimento diante de Deus. Não é nenhum outro a não ser o nosso Senhor. Depois partiu o pão e deu a eles, e então os olhos deles se abriram, e não foram apenas os olhos físicos, querido, mas também foram os olhos espirituais, da mesma forma que os olhos de Paulo se abriram quando ele foi iluminado pela oração de Ananias. Os nossos olhos se abriram quando fomos iluminados pelo Evangelho. Os olhos deles se abriram, e olha que eles caminharam 3 anos com Jesus, e eles reconheceram Jesus. O quão corrida está a sua vida que você não consegue mais reconhecê-lo? O quanto você está se afastando dos propósitos que você não consegue mais entender que é Ele que está falando contigo. Eles o reconheceram, mas Ele desapareceu da presença deles, e eles ficaram parados ali. E falaram: era bom, foi bom enquanto durou. Coisa nenhuma, eles estavam com fome, eles estavam cansados, foi o caminho de um sábado. Eles estavam sujos, lavaram os pés, né? Porque para sentar à mesa eles lavavam os pés pelo menos. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando Ele falava conosco pelo caminho? Enquanto Ele transcorria pelas Escrituras sagradas, o nosso coração ardia, queimava, quando nos explicava as Escrituras. Um falando com o outro, eu falei: verdade, ardia nosso coração, é Ele. Sabe o que eles fizeram? No mesmo momento, não deixaram para outro dia, não deixaram uma outra oportunidade, não deixaram quando eles tivessem resolvido as coisas no mesmo momento, se com fome, sem fome, com pão no bolso, eu não sei. Eu sei que eles voltaram de imediato, eles fizeram o caminho totalmente de volta. Por quê? Porque a esperança ainda estava viva. Jesus ressuscitou, então não tem o porquê nós regressarmos. Se Jesus está vivo, então precisamos partir para o alvo. Precisamos prosseguir para aquilo pelo qual fomos chamados, querido. Foi na mesa que eles tiveram uma revelação acerca de Jesus. Foi assentados com Ele à mesa que Jesus se revelou a Ele, que eles reconheceram a Jesus. Todos nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus é, querido. E nós não podemos basear a nossa vida cristã numa revelação de outras pessoas. Nós precisamos estar com Ele e receber dele essa revelação.
Só que isso é fruto de uma intimidade com Ele. Isso não é fruto de um culto. O culto é muito bom. Eu não estou falando que não é. Você precisa vir, convide pessoas. Mas o fruto disso é a intimidade, é o secreto, é o lugar onde você fala: Jesus, aqui eu sou o que eu sou. Aqui eu sou o que o Senhor sabe que eu sou. Eu não tenho maquiagem, eu não tenho uma roupa bonita. Aqui estou eu, do jeito que o Senhor me conhece. Esse sou eu. E é nesse lugar que Cristo vai nos ver e se relacionar conosco. E é nesse lugar que Ele vai se revelar a gente. Lembra que Jesus chama os discípulos e Ele fala: ei, quem dizem que eu sou? Quem dizem ser o Filho do Homem? Daí falaram: alguns dizem que é Elias, outros dizem isso e aquilo. Mas e vocês? O que vocês dizem? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Qual a revelação que nós temos acerca de Jesus? O que nós temos reconhecido diretamente no nosso contato, no nosso relacionamento, na nossa caminhada com Jesus? Ou nós aguardamos ter uma revelação do pastor, do líder, ou daquelas milhares de mensagens que a gente às vezes acaba assistindo, e nem todas elas são muito proveitosas no YouTube da vida? Ou agora que a gente não tem muita paciência nos shorts, nos stories, nos reels, até porque não demora muito e eu consigo satisfazer minha vida com um corte. Nós poderemos sim ter uma revelação de quem Jesus é, mas isso vai demandar tempo, porque ninguém importante senta-se à mesa por 10 minutos. Se Cristo é importante, precisamos nos demorar com Ele à mesa, até que Ele se revele a nós, até que possamos conhecer um pouco mais, a ponto dele dizer: quem eu sou para você? Se Ele pergunta para você: o que dizes? O que você diz que eu sou? A nossa resposta pode fazer Ele replicar e dizer: foi o Espírito que te revelou? Mesa também é lugar de aliança. E nada mais propício como uma noite dessa da gente falar de aliança. Por quê? Porque Jesus, Ele apontou para a aliança usando um símbolo, usando uma matéria chamada sangue. Mateus 26, versículo 20, versículo 26, 27 e 28. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Jesus decidiu, como era o final do seu ministério, separar um tempo para as pessoas mais próximas dele. Podemos dizer até as mais importantes, mas como Jesus ama todos sem distinção, mas eram as mais próximas. Eram aqueles que tinham caminhado muito tempo com Ele. É aqueles que tinham passado alguns perrengues com Ele. É aqueles que tinham sido apedrejados com Ele. Ei, qual o valor que você dá para as pessoas que trilham um caminho contigo? Jesus chamou somente os 12, porque foi com esses 12 que Ele passou 3 anos e meio. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é meu corpo. Não é o momento ainda, querido, só estou lendo o contexto aqui, amém? A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque esse é o meu sangue. O sangue da aliança, não uma aliança qualquer, da nova e eterna. Sempre quando eu leio esse texto, eu lembro das alianças erradas que eu fiz antes. Mas por me sentar à mesa, consigo me sentar à mesa com Ele, eu posso fazer uma aliança perfeita, uma aliança eterna, uma aliança nova. Porque isso é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus usou o vinho para apontar para essa nova aliança. O mesmo material de que ele está encerrando o ministério dele, usando o mesmo elemento que ele inicia o ministério dele. Ele inicia o ministério dele 3 anos e meio antes num casamento. E o que ele faz nesse casamento? Ele multiplica o vinho.
E a menção do vinho é alegria, mas também plenitude do Espírito. E ele encerra compartilhando o vinho, só que não como os outros, é o vinho da nova aliança. Ele aponta para uma nova aliança firmada através do novo vinho, do vinho novo, da plenitude dele em nós, para que quando a alegria dele viesse sobre nós, a nossa alegria pudesse ser completa. Se coloque de pé, por gentileza. Estar à mesa com os discípulos foi tão importante que de antemão Jesus fala: vocês vão até o lugar e preparem, porque eu desejo muito comer essa última Páscoa com vocês. Então eles prepararam uma mesa, um lugar específico, uma refeição específica, por um momento específico, e ambos, todos eram importantes. E nesse lugar Jesus pega o pão e fala: esse é o meu corpo, que é partido naquela cruz, que é dilacerado naquela cruz, por amor de vós. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos essa noite, Pai, e te bendizemos e apresentamos ao Senhor esses elementos, o pão e o cálice, representando o vinho. Senhor Deus, a sua palavra diz que precisamos e ainda precisaremos fazer isso até que o Senhor venha, porque todas as vezes que fazemos isso, lembramos da morte do Senhor até que o Senhor venha. Nós pedimos, Pai amado, que ao participar desse momento, Senhor Deus, a nossa fé possa ser renovada no Senhor. Eu sei que o Senhor é imutável, o Senhor não muda, Pai. Não há sombra de variação em Ti, mas em nós há, Pai. Em nós há. Muitas vezes mudamos, Pai, por conta de circunstâncias ou situações, ou da nossa pouca fé. Mas renova-nos hoje, Deus. Que possamos ter a mesma certeza de que quando te encontramos, que não existe outro melhor lugar que gostaríamos de estar a não ser na sua presença. Que esse anúncio, que a memória daquilo que o Senhor fez na cruz não seja apenas contada para os que estão de fora, mas que seja relembrada por nós que estamos dentro, para que jamais venhamos a nos esquecer do lugar que o Senhor nos tirou e libertou, Pai. Em nome de Jesus, querido, participe do corpo. Semelhante modo, ele pega o cálice, aquele que aponta para uma eterna aliança, não uma aliança que se esvai com o tempo, que se desfaz com a ação dos séculos que se passam, mas uma aliança eterna. Não é uma aliança de pessoas comuns, mas é a aliança de alguém comum, um moribundo como eu, aliançando com o Filho do Deus vivo, com o Rei dos Reis. É a mesma aliança de estar à mesa que Davi tinha feito com Mefibosete. Davi, rei, fazendo aliança com um ex-órfão. Agora Jesus, o Rei dos Reis, removendo toda a nossa orfandade, faz uma aliança conosco. Esse é o sangue da nova aliança. Participe, querido cálice. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Você consegue adorar, querido? O céu te Aleluia! proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, teu é o reino, tu é a
Tem um tópico ainda, querido. Segura aí. Daqui a pouco você se derrama. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Amém? Estamos terminando. Mesa também é lugar de entrega. João capítulo 12, versículo 1 ao 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Lázaro era o que de Jesus? Amigo. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, sempre Marta. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, repete comigo, muito precioso. O muito precioso aqui, ele é parte do ponto de percepção do nível social que a pessoa tem. Para aquela viúva pobre que ofertou as suas pequenas moedinhas, para ela aquilo ali era muito precioso, mas para os ricos não. Para o jovem rico que Jesus falou vende tudo, para ele era muito precioso. Então era numa dimensão de acordo com a situação financeira de cada um. E Maria, Marta e Lázaro tinham uma boa situação financeira. Então quando a Bíblia fala que era muito precioso, era muito precioso. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Maria não calculou o preço da entrega, queridos. Diante dela, o rei estava à mesa e nada mais valia, a não ser ele. Todas as coisas perdem o valor diante de Jesus. Todas as coisas precisam perder o valor diante de Jesus. Porque se não for assim, ficaremos calculando a entrega, a nossa entrega. Para Maria era tudo que eu sou e tudo que eu tenho é dele. Muitas vezes não alcançamos coisas grandiosas em Deus, sabe por quê? Porque ficamos calculando a nossa entrega. E acabamos de celebrar um momento aqui que não é apenas um momento simplório, não é mais um rito de uma igreja cristã. É o estabelecimento de algo que Jesus deixou para nós. Ei, faço isso até que eu venha, até que eu retorne a vocês, façam isso. E ainda mais ele disse: eu, Jesus, não tomarei desse cálice novamente, até que eu possa tomar com todos vocês, assentado no reino do meu Pai. Ele disse que estaria de novo conosco numa mesa, na eternidade. Só que isso que nós celebramos a ceia, que aponta para a crucificação. E o que é a crucificação, querido? É entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que para um Deus que se entrega totalmente, nós calculamos e nos entregamos em partes, em pedaços, em frações, como se Ele não fosse digno de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Então, querido, eu quero terminar orando, dizendo para você: pare de se entregar aos poucos. Pare de achar que Jesus merece as migalhas da nossa vida, do nosso coração, a ponto de, não, é só isso que eu tenho para dar hoje, querido. Ei, nós não podemos nos entregar como num conta-gotas, de uma forma fracionada, calculada, comedida. Não, Jesus está nos chamando para uma entrega total, totalmente rendida a Ele. Então, se você ainda está aí, querido, e precisa experimentar algo realmente novo, a ponto de Jesus remover a sua vergonha, a ponto dele te dar perdão e de você contemplar de fato quem Ele é, a ponto dele se revelar a você, então sai do seu lugar, querido. Vamos terminar esse momento orando, adorando, nos entregando de fato como nós somos e quem nós somos, aquilo que temos em nós, apresentando diante totalmente dele, querido, porque Ele é digno disso, Ele é merecedor disso. Pare de se entregar em pedaços, pare de se entregar aos poucos. Chegou o momento de uma entrega total. Pare de dar condições, se entregue, querido. A sua entrega precisa ser incondicional. Pare de impor condições para se entregar a Jesus. Pare de impor condições. Pare de impor condições para se entregar a Jesus.
Ele quer fazer uma aliança com você. Por isso Ele precisa remover a vergonha, te dar perdão, se revelar a você, querido. Pare de calcular, pare de fracionar o seu coração, pare de fracionar a sua vida. Se entregue por inteiro a um Deus que entregou-se por inteiro a você naquela cruz. Ele não mediu esforços, Ele não calculou as consequências. Ele foi até o fim, suportando uma morte de cruz, querido. E o que nós estamos suportando? Nem metade precisamos suportar, e muitas vezes não entregamos-nos por inteiro. Aleluia. A morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Se coloque de pé, querido, por gentileza. Se coloque de pé. Senhor Deus, seus filhos estão aqui, Pai. Nós somos seus filhos, Deus. Senhor Deus, o nosso coração está à mesa, Pai. Não apenas assentados estamos, mas o nosso coração está, Pai, totalmente dilacerado à mesa, Pai amado. Não existe nenhuma parte em nós que queremos esconder de Ti. Não pode existir nada em nós que o Senhor não tenha acesso, Pai. Nós queremos nos entregar de fato e de verdade totalmente ao Senhor. Totalmente ao Senhor, Pai. Os nossos medos, os nossos pecados, as nossas incertezas, as nossas fragilidades, Pai, as emoções descontroladas, nós queremos apresentar diante de Ti, Pai. E te apresentar tudo, Pai, tudo, te entregar tudo, Pai. Porque nós não sabemos lidar com isso, Pai. Nós não sabemos resolver isso, Senhor. O máximo que podemos fazer é engavetar essas coisas, mas uma hora a gaveta vai ficar abarrotada de coisas, Pai. Por isso apresentamos diante do Senhor no seu altar, Pai. Eu sei que o Senhor não é o grande solucionador de problemas, embora o Senhor tenha poder para isso. Mas o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, que nos ajudará em nossas situações e questões, Pai, para que através disso possamos vencer, Pai. Em nome de Jesus, em nome de